Professor Luís Valente Oliveira, é uma imensa honra tê-lo aqui no meu podcast, o Aging Back Podcast, como um homem inspirador, como um homem que tem a idade que tem e continua a trabalhar e a inspirar-nos e a ensinar-nos. E, portanto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. É um gosto. Então passo a apresentar o meu convidado de hoje. Luís Valente Oliveira nasceu em 1987 em São João da Madeira, é engenheiro civil, foi professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e foi o criador do plano regional. E diretor municipal. E diretor municipal, exatamente. E foi quem fez, no fundo, a lei de base da regionalização e que continua hoje em vigor, e por isso eu acho que realmente é uma honra ter o homem que planeou o país aqui connosco. Foi várias vezes ministro, no fundo ao longo de 12 anos, foi 5 vezes ministro, portanto acompanhou vários governos do professor Mota Pinto, Cavaco Silva e Durão Barroso. Começou como ministro da Educação, depois, e da Investigação Científica, depois Ministro do Planeamento e da Administração do Território e depois ainda Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, aí já em 2002, 2003. Também um cargo importantíssimo foi Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte e, obviamente, com um currículo destes, recebeu várias distinções, saliento aqui a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, o Chevalier de la Légion d'Honneur, esta é em França, e ainda foi distinguido com a Medalha de Honra Grau de Ouro, aqui, portanto, pela Câmara do Porto, e ainda a Associação Empresarial de Portugal prestou-lhe homenagem em 2005 e em 2012 tornou-se chanceler das Ordens de Mérito Civil. Ainda em 2019 foi distinguido com a primeira edição do Prémio de Carreira da FEUP e recentemente foi nomeado membro honorário da Academia das Ciências de Lisboa. Isto é mesmo recente. E então eu vou recorrer às palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que acho que o definiu como ninguém. Tem o requinte do príncipe e o requinte do sábio. É um dos últimos príncipes sábios que existem em Portugal. E eu acho que é mesmo isto. E começava exatamente a perguntar a quem planeou um país como Portugal, como é que define um líder? Um líder é aquele que tem a capacidade de transmitir o sonho aos outros e dos outros aderirem à proposta que lhes é feita. Em primeiro lugar, é preciso estar convencido da bondade do sonho. E depois é preciso ter interlocutores generosos que se deixem convencer por razões que se invoca para transmitir uma ambição. Chamou-lhe sonho. Eu sou o mais modesto, sou capaz de dizer, é só uma ambição. Neste caso foi pública, mas tive a sorte de ter interlocutores que perceberam o alcance de muitas das propostas que eu fazia e, portanto, fui bem sucedido em algumas coisas. Essa sorte. Considera-se um reformista? É evidente, é essa a minha ambição, é ser um reformista. E deixar digamos, caminho feito, não é verdade? Exato. Algumas curiosidades que me foi contando, eu achei muito interessante, porque ainda era muito jovem, que aos sábados andava aí pelo Porto, onde ainda não acontecia grandes coisas, aí assim, a passear pelos antiquários, que era uma coisa que eu não me detinharia a fazer. Era o hábito. O Porto era uma sociedade muito sossegada, havia poucas coisas que fazer, e eu sempre gostei de bilharias, nomeadamente de cerâmica. Eu tinha um amigo que sabia muito, tinha sido criado num ambiente em que tanto o pai como o tio eram colecionadores e era muito estimulante descobrir coisas com as suas marcas, com as suas fábricas, e fazíamos uma batida metódica dos antiquários onde podíamos encontrar peças, enfim, que estivessem ao alcance da nossa bolsa. Deve ter sido uma altura interessante, porque agora já há bastante poucos. Agora, falando um bocadinho da sua família, a sua mãe era filha única, mas teve 6 filhos. Como é que é ser irmão de tanta gente? É agradável, sabe, uma casa de 6 filhos é um magnete para as outras casas. E nós tínhamos parentes,
que só havia um filho, só havia 2 filhos, e ser Ou um seja, filho eram ou 2 filhos não tinha graça nenhuma lá em casa, porque não tinha com quem com quem reagir, ou andar à bulha, ou explorar uma coisa qualquer em comum. De maneira que a nossa casa sempre foi um ponto de reunião de toda a parentela e de amigos, de maneira que sempre uma foi casa cheia. uma casa cheia. Eu habituei-me Eu acho sempre. que isso aí já era um bocadinho do anti-envelhecimento, porque o convívio, a socialização faz parte do anti-envelhecimento, mas já lá vamos. Gostava também que nos contasse algumas curiosidades da sua vida de ministro. Por exemplo, o convite que recebeu a meio de uma aula para ir a Lisboa falar com o professor Mota Pinto. Era uma época logo a seguir ao 25 de Abril, como sabe, houve 6 governos provisórios. Eu pertencia ao 4º governo constitucional, que foi o primeiro onde estive, e sempre que havia uma coisa qualquer, ou mudança de governo, ou uma legislação especial que se pensava levar por diante, ou a visita de uma personalidade estrangeira que quisesse investir ou quisesse acompanhar um bocado a situação do Norte, era hábito falarem comigo algumas vezes por telefone, outras vezes, venha cá, como é que vai o Norte? Como é que vai o Norte? Era a Como é que pergunta. vai o Norte? Era a pergunta. E com o professor Mota Pinto eu estava efetivamente a dar uma aula e a secretária veio, o professor Mota Pinto ao telefone. Eu lá fui ao telefone e ele lá me fez a pergunta, eu gostava de falar consigo. Eu sabia que ele estava a constituir o governo, mas nunca imaginei que fosse por isso, de maneira que lá da parte da tarde fui para Lisboa e quando cheguei a pergunta foi essa, então como vai o Norte? O pior é que depois veio a seguir, mas não foi para isso que eu lhe pedi para vir cá, disse-me ele. Eu queria que fosse ministro e deu uma escolha. As escolhas eram todas um bocado... enfim, nenhuma era fácil, de maneira que eu acabei por escolher a educação. As coisas correram bem e era... Mas eu estava sempre insatisfeito a dizer, eu vou passar como gestor do momento e resolvi fazer coisas com um pouco de ambição. Deixou-nos a lei de base. Fiz um despacho, eu próprio, que foi para o Diário da República e que causou escândalo, porque eu fiz com gráficos e não sei como é que sabia de fazer. A coisa mais branda que me chamaram foi tecnocrata, de maneira que eu mais branda. achei graça, mas ficou, e era a ambição, porque era um enquadramento grande em que se envolvia o Parlamento, se envolviam as famílias, se envolviam tudo que era possível envolver para definir objetivos acerca do sistema educativo. Certo. Que era uma coisa que me interessava que ficasse definida, mas isso foi, espero que não ficou na ocasião, depois mais tarde foi mas teve algum efeito seguramente, porque chamou a atenção, era isso que o governo acabou subitamente e não havia tempo para estar com grandes rescaldos. Depois o governo a seguir foi o governo da engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva, foi nomeado fundamentalmente para fazer eleições. E dessas eleições é que nasceu a maioria absoluta do Dr. Francisco Sá Carneiro. A sucessão foi essa. Mas durante a vigência, digamos, enquanto Ministro da Educação, teve um episódio engraçado com aquele ponto de matemática, o exame de matemática. Isso marca também uma vigência. Isso foi um acidente. Há sempre quem se queira salientar, de maneira que houve um funcionário da gráfica, da editorial do Ministério, que quis impressionar a sua namorada, de maneira que disse, eu resolvi isso e o teu filho não precisa de grandes angústias, e trouxe o ponto, mas o rapaz assustou-se, de maneira que isto foi tudo sabido a posteriori, não é? Certo. Foi um inquérito que eu mandei elaborar, que foi conduzido por um conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo muito competente. E depois é evidente que o ponto foi anulado,
Claro. O rapaz assustou-se com saber o ponto, disse a toda a gente, de maneira que na véspera já sabia, já todo o país sabia o ponto. Bem, teve que ser repetido com os transtornos, mas os docentes da editorial ficaram, da gráfica do Ministério, ficaram muito magoados, muito ressentidos, sentiram que o seu prestígio tinha sido posto em causa. E foram eles que disseram: não vai mais ninguém intervir na produção no ponto, senão nós. É evidente que eles eram professores de matemática, não tinham treino de tipografia, nem de manobrar. Hoje não há nada como é hoje, era tudo muito diferente. E um deles não tinha e trilhou um dedo. E ficou afetado para toda a vida, claro. Mas era o exemplo do brio profissional. Do brio da casa. E eles não toleravam que tivesse sido maculada a sua função. Eu fiquei sempre com um grande respeito por eles, embora nunca os tenha conhecido. Entretanto, isto passou-se quase em cima da queda do governo, eu não tive, mas aqui fica a homenagem a quem tem dentro destes corpos, tem o brio suficiente para reagir desta maneira. Muito bem. Agostina Bessa Luís disse isto: o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo. Ora, foi isso que sentiu quando estava a planear o país? Eu gostava de ter tido essa certeza, mas não tive certeza nenhuma. A seguir, ao saber o que está certo, é preciso ter arte. E a arte é como dizem os ingleses, é com o bastão e com a cenoura. De maneira que o bastão, neste caso, a cenoura é naturalmente a bondade daquilo que se propõe. E o bastão é o acesso a fundos. O bastão se não fizer, não tem acesso a fundos, e eu tive que recorrer a essa forma de condicionar o comportamento de alguns dos atores mais renitentes a definirem aquilo que era, no fundo, que era para bem deles, que era dizerem o que é que queriam para as suas terras e o que é que se propunham fazer. Dessa maneira, a população poderia julgá-los e, portanto, votar neles ou noutros com maior consciência e assim avançar com o processo de desenvolvimento. Muito bem. O mais importante não é o que deixou escrito, mas sim o que fez e continua a fazer. No entanto, deixou-nos um legado importantíssimo que se chama Trilhos, Memórias, eu acho muito bonito, por vezes quase um diário, em que, no fundo, deixa as suas memórias desde sempre e que também passam pelo Conselho de Ministros, em que anotava tudo e depois, no fundo, deixa-nos a imagem e a história do que se passou, nomeadamente depois da Revolução e nos vários governos. E sei que começou a escrever no primeiro dia de 2012, tem 5.000 páginas, são 12 volumes, que, no fundo, nos dá um bocado o retrato do país no pós-25 de Abril. Que tarefa hercúlea foi esta? Achei que devia deixar-se, eu próprio, deixar registado. Foi uma época muito importante. Uma época especialmente 10 anos. Esses 10 anos foram fulcrais para o país e assim, ficou tudo registado. É evidente, beneficio, felizmente tenho boa memória, de maneira que aquilo para que não havia notas, eu tinha a memória das coisas e, portanto, mesmo da infância, há coisas que se passavam na minha infância e adolescência que eu posso reproduzir como se fosse um filme, porque marcaram-me muito e portanto, isso é importante, poder dizer, poder registar para depois poder escrever. Partilhar. E assim fiz. O que é mais importante numa sociedade e principalmente numa sociedade que é mais velha e que quer envelhecer melhor? O que é para si aquilo que faz a diferença numa sociedade? Nunca deixar de estar ligado. É preciso estar ligado. E o estar ligado à corrente é não perder o interesse na vida nacional, na vida pública, na vida dos outros e na nossa própria. Claro, não deixarmos de ter os nossos
os nossos interesses, e, portanto, os nossos interesses, no meu caso especial, é a literatura de uma maneira geral, mas a história, e depois há as coisas que nos distraem, a música, a pintura, o ver coleções, e tudo isso me distrai de maneira que nós não podemos desligar. E temos que ter interesse na vida, em primeiro lugar, na vida dos que nos são próximos, não é? Acompanhá-los, vê-los, saber as suas aspirações, as suas inquietações, as suas preocupações, interessar-se pelos outros, saber o que é que os outros os aflige e o que é que os satisfaz, é muito importante. É quase o respeito pelo outro, não é? Temos que Empatia, acompanhá-los, certo. que acompanhá-los. E depois, para quem teve obrigações públicas, não chega ficar só com obrigações privadas. Tem que participar da vida pública. E eu faço isso com gosto, portanto, Ainda faz isso? Faço isso com gosto. Alguns conhecidos meus diziam, eu agora vou-me aposentar, vou reler todo essa. Não relê. Aborrece ao fim de umas horas, aborrece. Não, é preciso uma atividade. E é preciso, e a atividade é preciso dar-se aos outros, ajudar a resolver coisas. Felizmente as pessoas são generosas e convidam-me para participar, e eu vou sempre com interesse, porque o beneficiário sou eu. E as pessoas também, porque claro que há uma experiência de vida compartilhada, e a experiência de vida só se consegue vivendo. Não há uma experiência de vida feita, pré-feita, ready-made, isso existe. Para alguém que planeou um país, como vê este crescente envelhecimento da população, que também, de certa maneira, sobrecarrega um bocado o erário público, as pessoas, no fundo, reformando-se, acabam por não ser produtivas, e, portanto, como vê soluções para este crescente envelhecimento da população, maior longevidade, acaba por haver menor produtividade, e, portanto, quer nos ajudar a pensar que soluções é que nós teríamos? Ao contrário daquilo que costuma ser dito, eu digo, reformem-se o mais tarde que puderem. Subscrevo inteiramente. Porque do outro lado da reforma não há nada, é preciso inventar tudo. Aposentar-se o mais tarde possível é ótimo e só traz benefícios para pessoas que tenham uma atividade criativa. Há muitas pessoas que têm trabalho repetitivo, sem imaginação nenhuma. E eles não compreendem que se diga adia a reforma. Esses já estão fartos de tanta rotina. Eu acredito que isso possa acontecer. A rotina é, por definição... enfadonha. É enfadonha. E, portanto, não traz novidade, mas aqueles que tiveram a sorte de fazer a vida ativa em coisas variadas, e foi a minha sorte essa, sempre tive coisas diferentes para fazer. Nunca tive que preencher boletins e verificar os boletins todos os dias. Foram sempre atividades criativas. E, portanto, quando se tem uma atividade com o mínimo de criatividade, ou o mínimo de preparação, eu digo, o melhor é apresentarem-se o mais tarde possível, para não terem que ficar depois totalmente à carga daquilo que vem a ser a ocupação do seu tempo. E depois ter alguns vícios ajudam. O vício das antiguidades, o vício da música, o vício dos livros, ajudam muito a passar o tempo. O não estar isolado, o interessar-se pela família, pelos amigos, o estar presente, viajar é a coisa mais enriquecedora, que mais ocupa o tempo de forma criativa. O melhor é fazer contas ao futuro e, portanto, ver qual será o montante da sua pensão, fazer seguros complementares. Não deixar nas mãos do Estado. Tudo o que possa tirar uma angústia existencial. Porque a angústia para os velhos é má. A angústia para os velhos degrada a qualidade de vida. A angústia e a insegurança, digamos. A insegurança é má, de maneira que, ao menos, arredar a inquietação, a ansiedade relativamente àquilo.
não se quer fazer uma vida muito diferente daquela que se fez, mas manter o treino de vida que se teve, parece que... Sim, mas esse é o problema de centrar, digamos, no Estado a responsabilidade de haver uma reforma e as pessoas, lá está, ao longo da sua vida, vão descontando. Se calhar vai ter que se pensar numa alternativa. Tem que se pensar continuamente em formas inovadoras e não centrar tudo num Estado que não consegue aguentar tanta gente fomentar uma coisa antiga. que eu há muitos anos que me interesso por isso, que é uma formação financeira. Literacia, uma capacitação uma financeira. Literacia financeira. Saber se eu fizer este depósito, se eu fizer este empréstimo, se eu fizer este aforro, como é que isto se vai traduzir? Esse manejo das finanças não é só para os financeiros. Pois não, é para todos nós. Pois claro. Todos nós temos que ter tal literacia financeira de que falava. Ora bem, nós sabemos que existe uma assimetria etária e demográfica no país, é conhecido. Será que aplanar estas assimetrias passaria pela descentralização, que julgo foi sempre uma coisa que defendeu? Sim. É indispensável a descentralização. É indispensável que os grupos que têm autonomia de pensamento e de ação tenham a capacidade de dizer o que é que mais lhes convém. Eu sou um grande defensor da descentralização, a maior, de acordo enfim, em função das possibilidades que se têm, dos dinheiros que se têm, das matérias que é preciso resolver. Há muitas coisas que podem ser definidas a nível central e que podem se manter sob a tutela do nível central, mas que não precisam de ir à decisão no nível central. A isso chama-se desconcentração. De maneira que, conciliando desconcentração com descentralização, talvez nós consigamos chegar a uma situação equilibrada, mais próximas dos utentes, mais próxima dos clientes e mais rápido, portanto mais satisfatória, mais de acordo com aquilo que eles querem. E, portanto, sou muito entusiasta da exploração dessas duas vias que, conjugadas, conduzirão com certeza ao mais equilibrado país. Agora, um problema também que assola, digamos, o país e o mundo é a diminuição da natalidade. E, portanto, para contrariar o envelhecimento da população, vai ter que, de alguma forma, incentivar-se a natalidade. O que é que pensa que seria, digamos, um bom incentivo a essa natalidade? Que é real. Eu lembro-me, quando comecei a especialidade, tínhamos cerca de 120 mil partos por ano e estamos agora a ir pelos 80 mil. Portanto, em 35 anos é uma baixa brutal. Muito grande. As pessoas estão mais ou menos dispostas a alargar a família consoante tenham confiança no futuro. E, portanto, não se pode pedir a um jovem casal que definiram que a natalidade está baixa, é preciso mais crianças. Não é isso. Eles estarão dispostos a ter uma família mais alargada ou menos alargada, conforme tiverem confiança no futuro. E depois ter a vida facilitada em termos, para já, de habitação. Certo. Depois, em termos de saúde. E depois, em termos de educação. De maneira que se os sistemas funcionarem todos bem, eles podem dar-se ao luxo de planear as suas famílias com mais folga, senão ficam confinados ao filho único ou mesmo aos 100 filhos e isso é empobrecedor, naturalmente. Contrai completamente a população, por exemplo, na Coreia. Quer da família, quer do país. Claro. Que tudo isso. Mas a palavra-chave é confiança. Isso leva-me a pensar também que tipo de incentivos poderíamos dar aos jovens, porque sabemos todos que há 1.500.000 jovens que saíram de Portugal e, portanto, como é que nós podemos parar esta sangria? Que conselhos é que daria, digamos, aos jovens? Eu sou muito a favor da iniciativa, de fomentar a iniciativa, ajudá-los a concretizar as suas ideias. E portanto, o espírito de empreendimento
tem que ser estimulado de todas as formas. E todos aqueles que têm uma ideia devem poder avançá-la. Portanto, estimular a capacidade de empreender, dar-lhes os meios para eles empreenderem, criarem muitas vezes o seu próprio trabalho, dentro das empresas onde estão, salientarem-se sempre pela sua capacidade de iniciativa, porque essa capacidade de iniciativa é que leva à produção na carreira. Claro que sim. E, portanto, nós temos que criar emprego de qualidade em Portugal. Mas para criar emprego de qualidade em Portugal temos que saber ter empreendedores. É preciso acarinhar muito os empreendimentos daqueles que mostram capacidade de coordenação e capacidade de iniciativa. Felizmente temos boas universidades e eles são bem formados, encontram facilmente empregos por esse mundo fora, especialmente por essa Europa fora. Eles têm uma noção de distância diferente da que nós tínhamos há 40 anos. Não existe virem distância. cá... Exato, não existe distância. Isso, não existem distâncias. Agora, é uma vida mais... afetivamente mais pobre. Muito mais pobre. Afetivamente. Para quem cá fica, como os pais... Para quem cá fica e para quem vai, porque têm de enfrentar a solidão, que tocou num ponto muito importante. É a mais árdua das coisas que é preciso enfrentar. A solidão é muito difícil de enfrentar. Queremos aprender este envelhecimento jovial e participativo que vemos aqui, que é a sua capacidade exatamente de argumentar, de pensar, de planear, de querer fazer coisas. Portanto, como é que organiza o seu dia? Não dizendo que não, há desafios que nos põem. Pronto, obrigada por ter vindo ao meu podcast. não dizendo que não, porque isso é muito importante. E quando as pessoas são simpáticas e gostam, de uma maneira geral, gostam de ouvir experiências, Sim, gostam de ouvir histórias. Nós gostamos de exemplos. Aliás, eu digo sempre, educa-se pelo exemplo. Gostam muito de ouvir histórias, de maneira que nós... Eu adoro ouvir histórias. E tomar iniciativas. E tomar iniciativas. Não ter receio de uma coisa que os portugueses têm muito receio, e os portugueses têm o medo que se pelam de ser ridículos. Não ter receio de ser ridículo. Eu tenho propostas em que insisto uma vez e outra, de vez em quando isso, se calhar estou a ser insistente demais, como fazer barragens em certas áreas que precisam delas, ou fazer plantação de floresta numa zona que precisa de minorar os efeitos agrestes da mudança de clima. Tudo isso são coisas que me levam a insistir e não ter vergonha de o fazer. Podem dizer, que insistente que ele está a ser, não tem mal nenhum. É um empreendedor. Não perder a vergonha de ser insistente. Se estiver convencido que que a causa é boa, claro. Que a causa é boa, claro que sim. Claro que sim. E então, há bocado já o fez, mas nós agora vamos então tentar resumir, que é sempre a pergunta que eu faço no fim destes podcasts, é que conselhos dá para que vamos envelhecer bem e aquilo que a gente não deveria fazer para não envelhecer bem. É uma pergunta... sinóptica. É uma pergunta complicada. Em primeiro lugar, não fazer excessos de toda a ordem, alimentares e outros. Mesmo quando se faz exercícios, há uns velhotes que têm sempre a mania de ser jovens. Esses não perceberam que já não têm a idade que tiveram. Portanto, conformar-se com aquilo que ainda são capazes de fazer. Mas é uma banalidade, mas é verdade, o exercício faz bem. O exercício é indispensável. Não é discutível. Fazer exercício, se for possível andar a pé e não de carro. Se for possível deixar ficar o carro num local e dar a volta, fazer isso. Eu tenho a impressão que o segredo pode parecer muito moralista, mas é não ser egoísta.
pensar nos outros, e pensar nos outros com muita aplicação. Os outros têm necessidades, os outros, estar sempre disponível para os outros é indispensável. E talvez eles vejam nessa disponibilidade, talvez eles vejam uma possibilidade de nos solicitar, e quem beneficia são os solicitados, são os idosos. E então o que é que a gente não deve fazer? Isolar-se? Já disse há bocado. Isolar-se é o pior. Perder o contacto. A primeira coisa que eu faço é ler o jornal. No dia a dia? Sim, logo de manhã. Ao tomar o meu chá, estou a ler o jornal. E para mim isso é indispensável. O isolar-se é remédio, é receita para um decréscimo da qualidade de vida. De maneira que e até cognitiva. Estás sempre ligado à vida. Estás sempre ligado àquilo que está a acontecer. E fazê-la valer a pena, no fundo. E procurar os poucos elementos positivos que a idade, porque não há nenhuma, não vem nada melhor, é só conservar o que temos e majorar os benefícios daquilo que temos. Eu sabia que ia ser uma boa conversa, foi uma boa conversa e, portanto, todos nós aprendemos um bocado consigo, com aquilo que devemos fazer e que não devemos fazer, exatamente para envelhecermos, porque quer dizer que estamos vivos, por isso é que a gente envelhece, e de uma forma que valha a pena continuarmos cá, connosco e com os outros. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado eu.